Como um cristão deve agir em momentos de crise? Como um cristão deve agir em momentos de angústia, em momentos de solidão, em momentos de recolhimento? E se a fome chegar? E se a crise chegar e a fonte secar? Deus continua sendo bom e Deus continua sendo todo-poderoso. Mas se Ele é tudo isso, por que é que nós passamos pelo que passamos? Porque o mundo tem que sofrer da maneira como sofre. E como um cristão deve pensar em momentos como este? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma série de vídeos a partir deste, a respeito do que um cristão deve pensar e do que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito da nossa atitude em momentos de sofrimento, em momentos de crises, em momentos de epidemias, em momentos de fome, em momentos de seca, em momentos em que nós não temos nada e não sabemos para onde ir. A palavra de Deus é rica em nos ensinar sobre isso. E há um texto lá em 1 Reis, capítulo 17, dos versos 8 a 24, que nos mostra um momento em que a nação de Israel passava por uma das piores fases de sua história. Nesta situação, o profeta Elias, que vivia diante daquela situação de angústia, foi orientado por Deus a procurar uma viúva na cidade de Sarepta. E o texto nos diz assim, em 1 Reis 17, a partir do verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. O que aconteceu antes deste momento? Elias havia estado diante do rei Acabe e da rainha Jezabel, reis muito maus e que haviam feito muito mal ao povo de Deus. E por causa disso, um período de grande fome e seca e crise de todas as ordens e naturezas vieram sobre a nação de Israel. Não somente sobre eles, mas os povos vizinhos também. E Elias se colocou diante dele para dizer a ele que estava por vir momentos de fome, momentos de crise econômica, momentos de angústia, momentos de sede, momentos em que a economia quebraria porque não haveria agricultura, não haveria plantação, não haveria a agropecuária como chamamos hoje. E depois de Elias dar a palavra ao rei, Elias, orientado por Deus, se retirou até um ribeiro e ficou à margem daquele ribeiro onde Deus o alimentou com pão e carne todas as manhãs e todas as noites. Corvos traziam pão e carne e ele bebia da água do ribeiro. Mas passado algum tempo, por causa daquela crise, por causa daquela seca que afligiu a todos, a fonte secou, o ribeiro secou. E se a fonte secar, para onde a gente vai? Interessantemente, Deus orientou Elias dizendo: Elias, como o texto bíblico diz, levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. E o texto bíblico nos diz no versículo 10 que ele se levantou e foi. Ou seja, aqui Deus diz para Elias ir para Sarepta, que pertence a Sidom, e lá uma viúva, uma mulher pobre, uma mulher que só tinha um filho, e ela vivia do que ela plantava e colhia. Ela comia daquilo que a terra dava para ela, mas a terra não estava produzindo mais nada. A água também não brotava mais dos poços, e ela não tinha mais o que fazer. Nessa situação, a única coisa que ela poderia fazer era preparar as últimas refeições e esperar a morte. Ela tinha somente um pouco de farinha numa panela depositada, ela tinha somente um pouco de azeite colocado numa botija e ela comeria e morreria. E Deus diz para Elias: vá e confie em mim, que por meio daquela mulher pobre eu vou sustentar você. Isso não tem lógica, não faz sentido. Mas Elias confiou e foi. Ele sabia que o que ele precisava naquele momento de crise era ouvir a voz de Deus. Ele se levantou e foi. E nós, nesse tempo em que vivemos também, em que nós não sabemos o que vai acontecer com a gente no futuro, em que nós não sabemos o que vai acontecer na semana seguinte, onde todos ficam imaginando quando tudo vai acabar, quando tudo vai parar, quando tudo voltará ao normal.
Essa era a preocupação de Elias também. Quando tudo voltaria ao normal? Era a preocupação daquela mulher. Será que algum dia tudo vai voltar ao normal? Nesses momentos, Elias não perguntou por que ele tinha que sofrer também. Elias não determinou que Deus acabasse com o sofrimento, porque em momentos de crise, os cristãos não se levantam para determinar nada, os cristãos não se levantam para ordenar nada ou para questionar a Deus ou achar culpados. Elias só estava disposto a obedecer nesse texto que a gente acabou de ler. Ele ouvia a palavra do Senhor e foi essa que o orientou. Ele abraçou a palavra de Deus. E num tempo de aflição que ele também passou, como um homem de Deus que foi, ele apenas ouviu a voz de Deus. O povo de Deus não está livre de passar pelo que o mundo passa. O povo de Deus não questiona Deus, mas ouve a palavra de Deus e espera pelo que Deus vai fazer. Respostas? A gente tem que ficar atrás de respostas? Não. Por que não? Porque a gente não deve fazer perguntas. Momentos de crise não são momentos em que nós devemos sair atrás de respostas espirituais, ou respostas filosóficas, ou respostas políticas, ou respostas religiosas. Momentos de crise não são momentos em que nós devemos pensar no erro dos outros, ou até mesmo no pecado da nação, ou no pecado dos líderes, ou achar culpados. Não. Momentos de crise e aflição são momentos para voltarmos à palavra de Deus. Momentos de crise são momentos para refletirmos no pecado como pensamos em todos os outros momentos. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos pensar em nossos pecados. Nós devemos pensar no pecado da nação e dos nossos líderes. Mas em momentos de crise na Bíblia, quando o povo de Deus passou por privações junto do mundo, quando a crise chegou, quando a fonte secou e eles não sabiam o que aconteceria amanhã e quando tudo voltaria ao normal, eles não fizeram outra coisa senão receberem da parte de Deus a consciência de que o que eles mais precisavam naquele tempo era voltar para a palavra de Deus. Será que temos feito isso? Pensar no erro dos outros? Será que em tempos de crise não são tempos para voltarmos à palavra? Não são tempos para questionar, não são tempos para achar e apontar culpados, sejam estes uma nação, sejam estes umas nações, sejam estes líderes, sejam esses partidos, sejam esses o que forem. Momentos de crise são momentos de buscarmos mais ao Senhor e ouvirmos a sua voz. Por certo, Ele falará a cada um de nós segundo a sua vontade. E se a crise chegar e a fonte secar, o que devemos fazer? Nós devemos voltar à palavra do Senhor, abrir a palavra do Senhor, olhar a palavra do Senhor, deixar que ela alimente a nossa alma e esperar, porque o vale da sombra da morte há de passar e o Senhor está ao nosso lado para nos consolar e nos guiar. Esperemos confiantemente no Senhor.